Eu estava pensando se eu gravava ou não um vídeo sobre esse assunto e acabei percebendo que é muito importante que eu compartilhe essa história com vocês e isso pode contribuir com outras pessoas, ajudar, enfim. Eu queria muito falar sobre isso, mas eu tinha dúvida por conta do peso e da natureza desse assunto. Mas depois eu acabei pensando que não só posso falar, como eu devo falar sobre isso. Porque o que aconteceu comigo acontece muito por aí. E as pessoas tendem a ficar em silêncio. E ao fazer esse vídeo, eu acredito que eu possa estar dando oportunidade a essas pessoas de saberem que mais pessoas passaram por isso e que elas não têm culpa do que aconteceu e muito menos do impacto que isso causou na vida delas. E também para que as pessoas saibam que isso pode ser superado. O que eu quero falar é que eu sofri abuso sexual na infância e isso acarretou em vários problemas na minha vida, como baixa autoestima, depressão, crise de ansiedade, disfunção sexual, dificuldade de me relacionar com as pessoas. E apesar de tudo isso, eu consegui superar todos esses problemas. E eu vou contar pra vocês como que eu consegui. Bom, eu vou contar primeiro sobre os sintomas, porque na época, quando começaram a surgir, eu não sabia que eles tinham relação com o trauma lá da infância. Eu simplesmente achava que tinha alguma coisa errada comigo. E os sintomas foram surgindo aos poucos, então eles não surgiram tudo de uma vez. Então, conforme eu fui vivendo, conforme as experiências, as coisas foram se acumulando dentro de mim e tomando uma proporção muito grande. Bom, eu era uma criança normal, como qualquer outra. Tinha uma irmã, então eu brincava com a minha irmã, brincava com minhas primas, primos. Eu tinha uma boa convivência até com as outras crianças ao meu redor. E houve uma mudança brusca. Houve um momento em que eu me tornei extremamente introvertida. Eu lembro até de meus pais me incentivarem a me relacionar mais com as crianças, com as outras pessoas. E eu simplesmente falava que eu queria ficar perto deles. E eu não sabia por que eu estava agindo daquela forma, não associava as coisas. E isso é muito importante da gente levar em consideração quando a gente fala de criança, porque é importante se colocar no lugar da criança. Muitas vezes ela não entende que tem alguma coisa de errado e às vezes o comportamento dela muda drasticamente e você pergunta o que aconteceu e ela talvez nem saiba o porquê que ela tá assim. Essa mudança de comportamento, essa introspecção, ela se consolidou até a adolescência, se tornando uma timidez muito profunda e uma sensação constante de inadequação, de não pertencer. Então a minha autoestima ficou muito baixa. Por conta disso eu comecei a passar muito tempo sozinha. Fui engordando, me recolhendo cada vez mais, me sentindo insegura com o meu corpo. E a adolescência é uma fase importante na nossa vida. É normal ter dificuldades nessa fase, ainda mais que a gente começa a desenvolver a parte de relacionamento, sexualidade. E nessa época eu tinha a crença de que eu não tinha valor algum. E o tempo vai passando, a gente vai aprendendo algumas coisas e eu eventualmente comecei a namorar. E eu lembro de literalmente pensar, como que é possível alguém gostar de mim? Ao ponto de namorar comigo. E isso era um pensamento recorrente, mesmo com um relacionamento de longo prazo. Ainda não me fazia sentido alguém gostar de mim. E por conta disso eu até me relacionava com as pessoas que tinham mais problema. Não me achando digna de nem conversar com as pessoas que eu achava que tinham menos problema, que eram mais bonitas, que tinham autoestima mais elevada. Então eu sempre seguia por esse caminho, achando que sempre tinha alguma coisa errada comigo, sentindo culpa, vergonha. Sempre que acontecia alguma coisa errada, algum problema, algum desentendimento, eu achava que a culpa era minha. E então eu absorvia cada vez mais essa sensação e me sentindo cada vez pior, tanto pelo que aconteceu no passado, quanto
as novas experiências que iam acontecendo. E nessa introspecção eu fui ficando cada vez mais dura comigo mesma. Chegando ao ponto de, em vários momentos da minha vida, eu pensar em me matar e tentar. Tanto é que eu tinha muita ideação suicida. Em épocas que isso se aflorava mais, eu tinha pensamentos assim de meia em meia hora. E não era uma sensação de a vida é ruim, é dura, é sofrida. Não, era algo com raiva de mim mesma. Uma sensação de eu sou um lixo, eu não mereço viver, eu tenho que tirar minha vida. E durante toda a dificuldade do relacionamento, que todo relacionamento passa, principalmente na adolescência, eu sempre via pela perspectiva de que eu estava errada e de que tinha algo errado comigo. Então eu sempre senti muita culpa, muita vergonha e chegava até o ponto de ter uma confusão sobre a sexualidade, sobre o ter alguma relação sexual. E tudo isso se agravava pelo fato de como a sociedade vê a sexualidade relacionada a adolescentes, às mulheres, então eu absorvia isso. Junto disso, nessa fase eu estava num colégio agrícola, então haviam muito mais rapazes do que meninas, proporcionalmente. E eu tinha poucas amigas, dificuldade de conversar sobre essas coisas com elas. Isso era um tabu em casa, então as coisas se agravaram ainda mais nessa época, porque os únicos que eu tinha contato mais próximo eram meninos, e aí eu não iria falar sobre isso com eles, né? Conforme o tempo passava, eu ia absorvendo isso cada vez mais e sentindo cada vez uma culpa maior, tanto pelo que aconteceu lá no passado, quanto pelo que vinha acontecendo nas novas experiências. E nessa introspecção, eu fui ficando cada vez mais dura comigo, chegando a vários pontos de tentar me matar. Teve várias fases da minha vida em que eu tive ideação suicida, com vários pensamentos recorrentes dessa natureza. E, tipo, não era um pensamento de que a vida é dura, não aguento mais. Não, era uma coisa com raiva. Era no sentido de eu sou tão lixo que eu quero me matar. Eu sou tão lixo que mereço morrer. Então, como se não bastasse, acabou surgindo em mim vários medos que, por consequência, afetavam ainda mais a minha autoestima. Eu lembro de ter pensamentos de achar que eu tinha algum problema, de que eu tinha alguma doença sexual e vários medos de ter relação. Mas não fosse suficiente tudo isso, não fosse suficiente ter uma autoestima lá embaixo, não fosse suficiente entrar em depressão, eu fui suportando tudo isso. Fui suportando por muito tempo. Entrando e saindo em relacionamentos abusivos e distorcendo várias coisas na minha mente. E o momento do basta foi quando eu já estava com sensações de dores no corpo. Eu já era adulta. Então eu suportei na infância, na adolescência, no início da vida adulta, vários problemas, vários sintomas. E não correlacionava as coisas. E mesmo eu sofrendo, mesmo eu tendo dificuldade de me relacionar, de ter relação sexual, de confiar no parceiro, achando sempre que tinha algum problema comigo, eu não procurei ajuda. Eu só fui procurar ajuda quando realmente eu comecei a sentir dores nas costas, dores intensas. Eu cheguei a um ponto de que eu não conseguia levantar da cama de dor. Chorava para levantar. Aí eu ia no quiroprata, resolvia temporariamente e voltava a dor. E naquele momento eu já estudava algumas terapias por conta própria, por curiosidade, como homeopatia, auriculoterapia e outras terapias. Então foi que eu fui buscar um curso profissionalizante para poder me tratar e tratar outras pessoas. Então, eu busquei um curso profissionalizante e foi a melhor coisa que eu fiz por mim.
certo momento do curso, você precisa aprender a aplicar em você mesmo para se tratar. Então, eu precisava, antes de tratar outras pessoas, testar em mim. E foi aí que eu consegui aplicar técnicas energéticas e espirituais em mim. E naquele momento eu nem sabia que tudo isso estava relacionado ao trauma da infância. Então, para quem não conhece, tratamento energético espiritual é uma terapia que utiliza técnicas como a regressão, que é utilizada pela emoção. Então, como que funciona? Basicamente, você se conecta com a emoção que causou o problema, porque existe sempre uma emoção por trás do problema, e acessando essa emoção, você consegue identificar os momentos em que aquela emoção surgiu e geraram os traumas. Então a gente acessa essas memórias traumáticas junto da emoção que você sentiu naquele momento. E fazendo isso, você passa por um processo de dessensibilização da emoção. Ou seja, a gente esgota, esvazia, retira o peso daquela emoção e dá uma nova sensação para os fatos, para que eles deixem de ser traumáticos. E durante a sessão eu descobri que a emoção que estava por trás do meu problema, que estava me incomodando por tanto tempo, era de humilhação. E sabendo que era humilhação, eu me conectei aos eventos que causaram essa humilhação. E nessa hora, muitas pessoas se conectam com momentos que elas nem lembravam. Mas comigo, eu me conectei com momentos que eu não havia esquecido. Então vamos lá, quero te explicar quais foram esses eventos. Quando eu tinha 7 anos, eu estava na casa dos meus avós e um primo me chamou para ir no quarto do meu tio. E eu fui. E ele se aproximou de mim e começou a tirar minha roupa. Eu paralisei. E ele encostou os órgãos genitais dele em mim, nas minhas partes íntimas. E eu, como uma criança inocente e carente, não reagi. E senti que eu consenti que essa situação acontecesse. Se é que se pode dizer que alguma criança consente alguma coisa. Então, não houve uma violência, não lembro de ter ficado machucado, não houve um sexo de fato. Mas ele encostar em mim se repetiu algumas vezes e eu sinceramente não lembro quantas vezes isso aconteceu. Só que não foi só esse momento traumático. Teve um outro momento que eu me senti extremamente humilhada, foi um tempo depois, mais ou menos na mesma idade. Eu tava na janela da casa da minha avó e esse cara, chegou por trás de mim, encostando na minha bunda. E de repente minha avó chegou ao mesmo tempo e gritou comigo, ela brigou comigo. E ele saiu e com ele ela não fez nada, não falou nada, não contou pra ninguém. E eu me senti extremamente humilhada ali, me senti totalmente insegura, vulnerável, me senti péssima, me senti culpada. Então esse momento foi extremamente horrível pra mim. Então foi a junção dessas situações que iniciaram esses problemas em mim. E naquele momento, aquela criança não tinha recurso para lidar com essas situações. Porque quando a gente passa por situações negativas que a gente não tem recurso para lidar, a mente ativa um modo de sobrevivência e ela vai encontrar um modo inconsciente para resolver, para proteger daquelas situações. E no meu caso, a minha mente encontrou a introspecção como um modo de proteção. Então por isso que eu tive uma mudança drástica. E na nossa mente é assim, cada vez que acontece a situação que você não tem o recurso para lidar, aquilo vai se intensificando. Então na minha vida aconteceram outros fatos que contribuíram para essa situação. E nessa metodologia a gente procura os mais fortes, porque tratando os mais fortes, os mais fracos diminuem a força que eles têm sobre a gente. Então um outro momento em que veio para eu entender, para eu ver que aconteceu também traumático com a mesma sensação de humilhação, foi quando eu tive meu primeiro namorado mais sério, digamos assim, e que eu sempre evitava nos relacionamentos qualquer tipo de
contato sexual por conta do que aconteceu. Então eu não deixava encostar em mim, eu achava que eu não era mais virgem, porque na minha cabeça já tinha acontecido alguma coisa. Eu achava que eu tinha engravidado, que minha primeira menstruação eu não entendia como menstruação, eu achava que era um aborto. Quando eu comecei a estudar sobre DSTs, eu achava que eu tinha alguma. Então, por conta desses medos todos, por conta do medo de descobrirem o que aconteceu, e de eu ter uma doença e a pessoa que estava ali namorando comigo descobrir sobre isso, por conta disso tudo eu evitava qualquer tipo de relação sexual. Então, quando aconteceu a primeira vez, eu lembro que eu senti dor, desconforto, sangrei muito e contei para uma amiga minha. E ela acabou contando pro meu namorado, que na época já fazia um longo tempo que a gente namorava, e no dia seguinte ele veio tirar satisfação comigo do porquê que eu não contei pra ele. Foi então que eu me senti extremamente humilhada, porque eu soube que ela havia contado pra ele, contado pra outras pessoas, e isso me abalou profundamente, mexeu muito com a minha autoestima. Ele ficou muito bravo com o que aconteceu de não ter contado. Naquele momento, aquela adolescente não tinha recurso para lidar com aquilo. Eu me senti muito humilhada. Era a mesma humilhação que eu senti lá atrás. E aí, o que minha mente fez? Ela intensificou aquilo que ela já vinha fazendo para me proteger, para lidar com aquelas situações. E foi aí que eu comecei a entrar num quadro depressivo. Eu me afastei dessas amizades, eu não tive mais nenhuma amiga nessa época e um bom tempo depois eu fiquei muito mal. Logo em seguida o relacionamento acabou por conta de como eu me senti acuada nesse relacionamento depois disso. Em pouquíssimo tempo o relacionamento acabou por conta disso. E eu levei muito tempo para até sequer flertar com alguém e ter confiança de que eu ia conseguir me relacionar com alguém. A minha mente implantou uma nova forma de me proteger. E foi a partir daí que eu sempre evitava ter qualquer tipo de relação com alguém. Então eu acabei, em muitos momentos, até mentindo que eu era virgem. E isso era uma forma de eu evitar algum tipo de relação. Tem essa pressão de que a mulher precisa ser virgem para ser pura, não ter relação com os homens, para ter um respeito. Então isso era bem complicado. Isso até se intensificava. Então o que eu fiz para superar isso tudo? Com o tratamento energético espiritual, a gente utiliza técnicas para tratar o trauma, esgotando aquela sensação dentro da gente. E também técnicas que a gente utiliza nossa imaginação para tomar algumas atitudes diferentes que vão contribuir para solucionar o problema. Porque a nossa mente ela não diferencia muito bem o que é realidade e o que é imaginação. Então você consegue ter resultados incríveis utilizando simplesmente a imaginação na direção daquele ensinamento que você precisa aprender. Então, nesse estado, utilizando a imaginação, eu consegui fazer algumas coisas. A primeira coisa foi parar de rejeitar meus sentimentos. Porque eu senti muita mágoa, muita raiva, carreguei aquilo por muito tempo e rejeitei esses sentimentos. Então, eu me dei a oportunidade de expressar esses sentimentos. Depois disso, eu tratei e consegui perdoar as pessoas, tanto o pedófilo quanto as pessoas que me humilharam. E não é que eu liberei perdão para soltar ele de qualquer coisa, não. Eu liberei perdão para mim, para eu ficar bem, para eu não sofrer mais com isso. Assim como eu assumi a responsabilidade por eu não sofrer mais com isso. E não só ele, mas também as pessoas que eu me relacionei, que foram abusivas, a sociedade. Todo mundo teve experiências boas e ruins que moldaram as pessoas como elas são. Então aceitar isso foi uma parte muito importante para eu conseguir melhorar.
foi quando eu finalmente consegui me permitir não sentir mais culpa. E eu consegui dessa forma me livrar tanto da culpa quanto da vergonha. Porque se eu não tinha culpa pelo que eu fiz, não tinha por que ter vergonha. E eu finalmente me permiti ser mais feliz, ter uma vida mais leve, entender que eu podia sim ter um relacionamento bom com uma pessoa boa e que eu merecia isso. Foi então que eu assumi a responsabilidade por ter o controle da situação, de deixar de fato de ser vítima daquilo e transformar aquilo numa prova de que eu sou foda, de que eu consigo superar, de que eu sou boa, de que eu sou digna, de que eu mereço uma vida boa, feliz. E o problema, tanto da depressão quanto das crises de ansiedade, acabaram se indo embora depois desse tratamento. Eu acabei fazendo outros tratamentos da mesma forma para reforçar em relação a outras situações que eu queria tratar também. E a minha autoestima voltou a existir e então eu consegui, desde então, me sentir mais confortável em ser quem eu sou. E agora você pode estar me perguntando por que eu não tô chorando ao contar essa história, por que eu não tô sofrendo, porque foi difícil, foi muito sofrimento. Mas a verdade é que eu falo sobre isso com tranquilidade, porque isso já não me afeta mais, não dói mais. Eu acredito que isso seja o superar de fato. Não é esquecer, e é sim olhar para aquilo sem ter mais dor nem sofrimento ligado ao que aconteceu. Então, a Mayara que foi humilhada, ela já não se sente mais assim. O que tem é a Mayara que superou, a Mayara que é foda, e é isso que ficou. Não me dói mais olhar para isso. É claro que eu ainda posso sofrer na vida, talvez vá. Eu não fiquei imune, o tratamento ele não me blinda do futuro. Não significa que eu vou ter uma vida 100% do tempo plena. Mas eu sei que aquele sofrimento não existe mais em mim. Não vai mais me machucar. E se vier outros sofrimentos, eu sei como tratar, sei como buscar recurso para solucionar. É o que eu fiz com esse, que demorou muito tempo, mas consegui tratar. E é por isso que eu sou tão apaixonada por esse tratamento. Por isso que hoje eu sou terapeuta, me capacitei e criei um método para ajudar mais pessoas a terem a virada de chave que eu tive, que é o método FIM, onde as pessoas podem se tratar e se livrar de sofrimentos que as impedem de viver de uma forma normal, da forma que elas desejam. Então eu espero que essa minha história que eu tô te contando aqui te ajude de alguma forma. Se você passou por algo assim, saiba que tem gente que te entende e que você pode superar. Não foi culpa sua. Saiba a hora de procurar ajuda, isso é bastante importante. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa tirar proveito. Eu agradeço muito. Qualquer dúvida que você tiver, eu não tenho problema de falar sobre isso. Se você quiser falar sobre o tratamento do método FIM, que é energético e espiritual, me manda aqui, eu vou ter prazer de te responder. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E se você se interessa em se tratar, em melhorar dos seus traumas, sem precisar se expor para as pessoas, tratar você mesma de casa, assim como eu fiz, clica no link aqui abaixo, se inscreve no Método FIM e comece agora a se libertar dos traumas que você viveu.